Bom dia, colega. Bem-vindo a mais um vídeo sobre comunicação. E vamos continuar sobre comunicação um bocadinho na senda daquilo que temos vindo nos vídeos anteriores. Agora falando de uma área da comunicação ou de uma forma de comunicação que se chama assertividade e que é uma área extremamente interessante. Aliás, eu interessei-me por esta área há muitos anos atrás, ainda não se chamava assertividade, ainda não existia a palavra, chamava-se assertiveness, e fiz há mais de 30 anos um curso de formação sobre esta área de uma semana, dado pelo Dr. Mário Seitil, e a partir daí passei-me a interessar e a procurar ter uma atitude assertiva na minha vida. De acordo com a teoria, a assertividade começou na década de 60 ou 70 nos Estados Unidos, e começou porque cada vez mais entravam nos consultórios dos psiquiatras nos Estados Unidos pessoas que vinham das organizações e que tinham grandes problemas emocionais e psicológicos provocados pelo facto de não saberem comunicar dentro dessas organizações. E por força disso foram-se desenvolvendo algumas teorias, das quais a mais conhecida é a teoria da assertividade, da comunicação assertiva. Segundo esta teoria, há formas diferentes de o dizer, mas há essencialmente 4 grandes formas de comunicar ou de estar. Uma atitude ou uma forma de comunicação passiva, uma forma de comunicação agressiva, uma forma de comunicação manipuladora e uma forma de comunicação assertiva. Vejamos estas 4 formas de comunicação. Começando pela passiva. A comunicação passiva é aquilo que eu chamo o no profile. Há quem ache que ser reservado, ou seja, ser low profile é um problema. Eu digo sempre que não é ser um problema, ser uma pessoa reservada não é problema, ser um low profile não é um problema, mas ser um no profile é um problema. Ou seja, a atitude passiva é a atitude típica daquelas pessoas que têm medo de se envolver, que têm medo de importunar os outros, têm medo de dar a sua opinião, tentam sempre agradar, tentam sempre estar de acordo com o que as outras pessoas, que os outros dizem, e tornam-se especialistas em passar pelos intervalos da chuva e em evitar conflitos. Tudo aquilo que eles desejam é evitar conflitos e, portanto, quase que se anulam eles mesmos para fazer isto. É evidente que têm espírito de conciliação, é evidente que mostram abnegação e modéstia, é evidente que normalmente se tornam disciplinados e cumprem aquilo que dizem, mas a verdade é que este tipo de atitude origina submissão, apagamento, perda de eficácia, degrada as relações profissionais, degrada as relações pessoais, cria, em última instância, ansiedade, ressentimento, ressabiamento, e estas pessoas tornam-se profundamente ressabiadas. Muitas vezes explodem, por exemplo, em casa, não dão a sua opinião e são autênticos cordeirinhos na empresa, mas depois tornam-se leões em casa, ou seja, são fracos com os fortes e fortes com os fracos. É uma atitude tipicamente passiva, é uma atitude de alguém que se anula e que não tem capacidade de comunicar e que acaba por provocar. Eu costumo dizer que estas pessoas normalmente morrem cedo porque de tanto meter para dentro um dia estouram ou então passam-se e dão um tiro em 2 ou 3 pessoas, e depois a gente vê na televisão as pessoas dizer ele era uma pessoa que nem se ouvia, nunca lhe vi um conflito, nunca lhe vi uma palavra, mas depois estas pessoas acabam por explodir desta forma. Depois temos a atitude agressiva, que é o oposto desta. Pelo contrário, esta atitude é a atitude das pessoas que procuram dominar, procuram minimizar os outros, desrespeitam os outros, procuram valorizar-se à custa dos outros. Estas pessoas têm pouco respeito pelos outros e são pessoas que gostam do conflito, têm prazer no conflito, cria-lhes energia ao conflito, são contestadores sistemáticos, são pessoas que estão sempre a contestar, são hostis,
mesmo quando subordinados, como chefes são autoritários, como subordinados são hostis, são normalmente autoritários, frios, intolerantes, desconfiados, normalmente são barulhentos, são outspoken, gostam de dar a sua opinião, gostam de falar muito, gostam de se impor aos outros, e estas pessoas normalmente, como líderes, não são respeitados, são temidos. O que é completamente diferente. As pessoas não gostam deles e são temidos. E isto é exatamente o grande problema deles. É que estas pessoas, apesar de darem uma ideia de serem muito autodominantes e terem uma elevada autoestima, na realidade não têm. Têm uma falsa segurança, são ansiosos, têm um medo inconsciente dos outros. Muitas vezes tudo isto é por medo dos outros. Muitas vezes têm medo da intimidade, têm medo da relação dos outros, têm medo de enfrentar a realidade, e é a atitude típica de quem é agressivo, que é uma atitude profundamente negativa, quer como colaborador, quer como líder. A atitude manipuladora, há quem chame agressiva manipuladora, é uma atitude profundamente egoísta. É uma atitude de alguém que só pensa nele e tenta sempre utilizar os outros de todas as maneiras em função daquilo que são os interesses dele. É a atitude de quem dissimula, insinua, culpabiliza, baralha. É a atitude de quem engana os outros e não se importa com isso porque acha que o mundo é dos espertos. Se ele foi enganado, se ele é parvo, o problema é dele. O mundo é dos espertos e, portanto, com esta desculpa, usa os outros, tem estratégias normalmente indiretas para usar as outras pessoas. Enfim, é alguém que manipula tudo em função daquilo que são os seus interesses. Portanto, eu costumo dizer que ele pensa primeiro nos interesses dele, depois nos interesses dele, depois no terceiro nos interesses dele, em quarto nos interesses dele e em quinto nos interesses dele e quando muito lá para o décimo no interesse da família, porque em primeiro está sempre o interesse dele. Normalmente o que é que esta pessoa fica presa na sua rede. Esta pessoa vai enganando um, depois vai enganando outro, depois vai enganando outro e o que acontece é que às tantas esta pessoa tem consciência que já enganou muita gente e que um dia qualquer vai ser apanhado. E vive sempre na ansiedade de ser apanhado e vive sempre na ansiedade dos outros perceberem verdadeiramente o que ele é e que é um manipulador e que anda a enganar os outros. Também é uma atitude que provoca, tal como as anteriores, a atitude passiva, a atitude agressiva e a atitude manipuladora provocam uma profunda ansiedade. As pessoas não estão bem com eles, nem estão bem com os outros. A última atitude, que é a atitude assertiva, é uma atitude de alguém que se afirma, não tem receio em dizer a sua verdade, respeitando a verdade do outro. O assertivo é alguém que é frontal, mas respeita a verdade dos outros. É alguém que não tem receio de exprimir a sua verdade, respeitando a verdade dos outros. É alguém que, por força disso, porque respeita os outros, contrariamente, por exemplo, o agressivo, porque respeita os outros, ele tem uma atitude de ganhador. Ele quer ganhar fazendo com que os outros ganhem. E, portanto, assume compromissos realistas e procura sempre numa solução em que seja uma solução win-win, em que ele possa ganhar e a outra pessoa possa ganhar. Este tipo de pessoas mantém relações de confiança e relações de longo prazo. E normalmente está muito bem nas relações com os outros. Porquê? Porque ele gosta dos outros e os outros gostam dele. Ele sente-se bem consigo e ele sente-se bem com os outros. E isso faz com que esta pessoa viva bem, comunique bem, respeite os outros, esteja bem consigo e esteja bem com os outros, e é aquele género de pessoa que negociou connosco, e às vezes até pode ter sido uma negociação difícil, mas passado 1 ou 2 anos nós encontramos num restaurante e vamos à mesa dele ao fundo do restaurante para o cumprimentar. Porquê? Porque respeitamos, porque é alguém que mesmo com posições diferentes, nós respeitamos porque é alguém que também nos respeitou a nós. Este tipo de comunicação agressiva, diminui as tensões dentro das organizações, faz com que eu fique bem comigo e fique bem com os outros, faz com que eu seja aceito e eu seja respeitado e normalmente cria relações de longo prazo. O assertivo está bem consigo, respeita os outros, é frontal, é honesto, é ganhador, ou seja, ganha fazendo que os outros ganhem, fazendo os outros ganhar, procura situações win-win, procura o benefício de todos e cria relações de confiança e de longo prazo. É por isto que a assertividade é uma excelente forma de estar na vida. E é a melhor forma de estar na vida e todos nós deveríamos tentar ter uma atitude assertiva na vida. Atitudes passivas,
agressivas e manipuladoras só nos criam ansiedade e só nos fazem mal. Ficamos por aqui, volto dentro de uns dias. Muito obrigado.